seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, o programa para fortalecer laços familiares. Aqui nós vamos falar sobre educação respeitosa, educação consciente, promoção de saúde na infância, física e mental e, é claro, também sobre diversão, porque afinal não há infância saudável sem alegria. Aqui você também vai conhecer histórias de pessoas incríveis, muito interessadas em trazer esse olhar mais cuidadoso para a infância. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é polêmico, um tema que tem gerado muita preocupação em profissionais de saúde ocular, saúde mental, profissionais da educação. Acho que está todo mundo preocupado com isso. Já sabe qual que é o assunto? Nós vamos falar sobre o uso excessivo das telas. Será que é possível a gente fazer um uso equilibrado? E para falar sobre isso, vocês vão conhecer agora a minha convidada de hoje, que é a Carolina Delboni. Vem, Carol! Oi, Vivi! Bem-vinda! Obrigada! Muito prazer ter você aqui com a gente. Muito bom! Para falar sobre o tema do momento. Né? Porque assim, muitos pais preocupados com essa história da tecnologia. Ah, mas e se eu tirar a tecnologia, meu filho vai ser o único que está por fora, o único que não sabe, mas ao mesmo tempo as crianças estão ficando mais tempo do que se recomenda nas telas, acessando conteúdos inadequados, então acho que está todo mundo preocupado com isso. E eu queria saber, Carol, assim, conheci você te acompanhando no Instagram e vi que você também se preocupa com esse assunto, traz isso nas redes sociais. O que motivou? Antes de tudo, né, já pulei a parte, eu queria que você se apresentasse e contasse pra gente o que te motivou a falar sobre esse assunto. Tá. Bom, eu sou educadora de formação, eu tenho uma especialização em psicanálise do adolescente, então acabei me especializando toda a minha formação na área de educação na adolescência especificamente, porque a gente acaba, tem um buraco, né, aqui, a gente olha muito para a infância, cuida muito da infância, que deve ser olhada e deve ser cuidada, e a gente dá um salto lá para a juventude ou quase para a vida adulta, e a gente deixa esse adolescente aqui nesse limbo, né, e a gente tem visto como é importante olhar e cuidar do adolescente. Eu trabalho, né, eu faço muitos trabalhos hoje em dia, mas o meu trabalho principal ele acontece dentro das escolas, dentro de instituição escolar, de educação. Então eu vivo muito o dia a dia dessa relação família-escola, criança-adolescente-escola, né, essa relação com a educação e com esse ambiente escolar. E a gente tem visto muito nas escolas o que a gente chama de retardo no desenvolvimento infantil. O que é isso, né? A gente tem crianças que, por estarem brincando menos, em espaços abertos, né, em contato com a natureza, em contato com outras pessoas, né, mas em espaços abertos. Essas crianças elas estão perdendo a capacidade e habilidade de alguns movimentos físicos e quando elas chegam na escola para exercitar ou para executar algumas funções, como a escrita, por exemplo, elas têm dificuldade de pegar num lápis. Porque falta o movimento que a gente chama de pinça, né? que é esse movimento que elas fazem num tanque de areia, brincando de casinha, ou mesmo numa praia, por exemplo, montando castelo. Então, a hora que a criança vai lá pegar um lápis, falta para ela essa firmeza, falta para ela essa capacidade de fazer esse movimento. E isso por quê? Porque a gente, né, com uma série de complexidades do mundo, a gente tem deixado as crianças cada vez mais fechadas dentro de casa e expostas à tela. Então, ela exercita pouco o corpo físico, ela conhece pouco das capacidades físicas e ela exercita rolar a tela para cima, né? Então, a gente tem uma série de consequências e não dá para não olhar para isso. Seu chamado maior, então, foi mais por conta da educação do que da maternidade? Sem dúvida, acho que sim. Eu sou mãe de 3 adolescentes, já nem quase mais 3 adolescentes, né? Quase 3 adultos? Um tem 20, o outro acabou de fazer 19 e o mais novo tem 16. São 3 meninos, né? Acho que eu entrei nessa área da educação um pouco por conta deles. Uhum. Eles entraram quando eram pequenos numa escola Waldorf e eu fui aprender sobre a pedagogia Waldorf. E nessa busca de entender mais sobre a pedagogia Waldorf, eu acabei entrando na área de educação. Então, acho que foi um caminho que eles me levaram e que depois eu olhei e falei, gente, não dá para não estar aqui. Entendi. E
As telas, Carol, assim, a preocupação que eu vejo é que, assim, é um mundo cada vez mais hiperconectado. Então, assim, as telas, elas estão dentro das escolas como práticas de atividades, as crianças fazem lições, às vezes, nas telas, claro, depende da escola. Então, assim, é algo que a gente não consegue mais negar. Ela está inserida na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas crianças. Você conhece algum caso, assim, que teve além dessa repercussão do atraso do desenvolvimento, alguma dificuldade maior dessa família, dessa dependência provocada pelas telas? Não sei se você chegou a acompanhar algum caso assim na escola, em que os pais tiveram que ser chamados. Sim, infelizmente é constante a gente ter que chamar famílias para conversar, porque a gente percebe naquela criança o excesso de tela quando ela está dentro de casa. A gente percebe isso de diferentes formas. Onde vem muito? No repertório da criança. Então, desenhos e trabalhos de escrita, a tela é uma constante. O conteúdo que está na tela é uma constante. Então, em desenhos, por exemplo, ou histórias que a criança cria, né, a criança que está ali já no processo de alfabetização, que está começando a escrever, ela traz personagens, ela traz conteúdos que são do YouTube, de shorts, de TikTok. Então, a gente já vê ali uma consequência daquele excesso de tela. Porque se não fosse um excesso, teria um equilíbrio. A gente veria menos esse repertório na escola, dentro da escola. E a gente vê, vou contar um caso, por exemplo, tem um aluno, ele tem 7 anos e teve uma semana que ele estava muito disperso, assim, não conseguia focar em nada. E a gente tentando ali ver o que estava acontecendo. Num determinado momento, ele falou a seguinte frase: eu não estou conseguindo, eu estou muito ansioso porque eu quero voltar para casa logo. E eu falei assim: Gabriel, mas por que você está tão ansioso? Ele falou assim: porque eu estou numa fase do jogo X, e eu fico pensando no jogo o dia inteiro e eu quero voltar para casa para poder continuar jogando. Então, assim, esse é um caso que a gente teve que chamar a família, né? Então, assim, olha onde isso está espirrando, né? Esse garoto, uma criança de 7 anos, não consegue ficar tranquila e focada na escola, seja para fazer uma atividade, seja para brincar com outros colegas, porque ele está ansioso com a etapa do jogo que ele está lá na casa dele, né? E muitas vezes o que a gente encontra é uma dificuldade das famílias de olhar para isso, né? Então, eles falam: mas ele fica pouco tempo em casa, eu controlo. E a gente sabe que não é, porque a gente vê na escola, é uma criança, né? É muito... Então é isso, assim, a gente constantemente chama. Acho que não é só uma questão do tempo, Carol, talvez seja um pouquinho do conteúdo, porque assim, eu percebo muito isso das minhas filhas, eu tenho uma de 5 e uma de 7 anos. Quando elas assistem desenhos, é bem mais tranquilo do que quando elas começam a jogar algum jogo no tablet. E aí, na minha casa, a gente combina que o tablet ele é só para o final de semana. Por quê? Porque elas gostam de jogar e eu percebo que esse jogo gera essa ansiedade. Então, quando é um feriado, mamãe, mas é feriado, deixa a gente ficar mais, tá bom, vamos ficar. Passa um dia, passa 2, eu não vejo a hora de pegar. Não, porque eu tô quase... Exatamente a mesma história que você falou. Porque eu tô quase passando de fase, porque... Mamãe, que horas que a gente pode jogar? Já deu tempo? Porque às vezes eu vou enrolando, né? Não, vamos fazer tal coisa, vocês jogam depois do almoço. Já tá chegando a hora do almoço? Você percebe que a criança ela não vive mais o momento presente. Ela tá preocupada em que horas ela vai ter o acesso à tecnologia. E olha só, deixa de estudar na escola também. Deixa de aproveitar aquele momento de aprendizado e de socialização, né? E é isso, a gente vê, né? Na infância, no Fundi 1, né, que a gente chama Fundamental 1, as crianças já não levam o celular para a escola. Então, não é uma questão de proibir ou não o aparelho celular dentro da escola ou a tecnologia dentro da escola, um tablet, por exemplo. Isso já não acontece na educação de Fundi 1, né? Mas existe um uso muito grande do lado de fora, que é na sociedade, né? Não é só dentro de casa. O Brasil é o segundo país de adultos que passam a maior parte do tempo em frente à tela. O brasileiro passa, em média, 8 horas por dia em frente à tela. E a gente está falando de um país que não trabalha
magitoriamente na frente do computador. A gente está falando de um país onde tem agricultura muito forte, né, onde tem um trabalho manual, um trabalho braçal muito forte. Então a gente não pode justificar nem que isso está ligado à economia de trabalho do país, porque não é. Né? Então assim, somos uma sociedade viciada em tela. Né? E eu fico pensando assim, como é que faz esse pai, essa mãe ou esse responsável legal quando chega em casa para conseguir se autoeducar e daí conseguir educar uma criança? É muito difícil. Porque nós somos os exemplos, né? Como Sem é que eu posso dúvida. Pedir para o meu filho reduzir o tempo de tela se ele olha para mim, eu estou o tempo todo no celular? Sem dúvida. E a gente está sem perceber. Então, assim, tem que ter combinados básicos e regras básicas desde, obviamente, da infância, né? Então, e tem que valer para a família inteira. Então, por exemplo, refeição, não se leva celular para mesa. Não deveria se levar tablet para mesa. Né? Então, é comum também que a gente vê em restaurantes a criança com o tablet em cima do prato. Eu falo que para mim aquela cena é uma materialização de uma troca de alimento. Que alimento que eu estou dando para essa criança? Eu literalmente coloquei a tecnologia dentro do prato para ela. Né? Então, assim, é muito simbólico. E quando a gente tem outros recursos, né? Assim, faz uma mochilinha, por exemplo, com lápis, caderno, coisa para ela pintar. A gente tem vários joguinhos, que aqueles jogos antigos que tinha de tipo Gênios, por exemplo, que tem miniatura. Então tem várias coisinhas que você pode. Só que isso tem que ser desde o começo. Se a primeira vez eu já dei o tablet, ela vai querer de novo. Né? Então é aquela coisa. Quando é que eu vou dar o primeiro brigadeiro para a criança? Né? Em que momento que eu vou dar o primeiro pedaço de bolo cheio de recheio e cobertura? A gente tem que pensar, porque a partir do momento que eu dei a primeira vez, ela está autorizada a comer de novo. E assim vai. É mais fácil quando a gente começa algo desde cedo, com certeza, para sustentar, mas não significa que a gente também não possa voltar nos passos atrás. E eu vou te falar assim, que quando a minha filha mais velha ela era pequenininha, tinha 2 anos, Carol, eu ainda não estava na educação positiva, eu não estava estudando sobre isso. Então, ali para mim, no restaurante, era um momento que, nossa, eu vou conversar com meu marido, ufa! Deixava o desenho, minha filha assistindo o desenho, porque a criança, especialmente pequenininha, ela precisa da atenção o tempo todo. Então, era um momento ali de alívio. Por quê? Porque ali eu vivi, não tinha consciência nenhuma dos malefícios que tinha deixar ela no celular ali no restaurante no momento da refeição. Mas a partir do momento que eu entendi todos esses prejuízos e eu decidi junto com meu marido, não, a gente não vai dar mais, a gente comunica para a criança. Filha, eu sinto muito, mamãe aprendeu que isso não é legal, que não faz mal, que isso tem prejuízos para você. Você vai poder ver o seu desenho? Vai, mas não na hora da refeição. E quando a gente coloca um limite assim para uma criança de uma maneira respeitosa, conversando, eu não preciso pôr um limite autoritária, né? Não vai mais ter e acabou, que a grande maioria vai fazer. A gente pode conversar amorosamente com os nossos filhos, explicar a regra e o mais difícil, sustentar essa regra. Porque quando eu falo uma coisa assim para o meu filho, eu não vou esperar que ele vai falar, sim, mamãe, eu compreendo que você está preocupada com a minha saúde mental e agora... Não, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai se frustrar, ela vai pedir de novo, então ela vai te ameaçar, então eu não vou mais fazer tal coisa. E a gente vai sustentar, validando, eu sinto muito, eu sei que você gosta, mas agora, a partir de agora não tem, porque eu sou sua mamãe, eu sou responsável por você. E essa dificuldade que os pais têm, né, às vezes, de sustentar esse limite, porque eu não quero tolerar a birra, a frustração e eu acabo cedendo. É isso que você vê também na prática? Achei perfeito a tua fala, porque é exatamente isso. É um momento, né? Então, assim, acho que quando a gente vê essas situações, a primeira coisa, não pode julgar, né? Porque é isso, a gente sabe que é um momento que a família quer poder fazer outra coisa que não seja continuar cuidando daquela criança. Mas eu sempre falo que educar dá trabalho, né? E é um trabalho diário e constante, infelizmente ou felizmente. Tem hora que cansa? Claro que tem hora que cansa. Tem hora que você vai, né, abrir mão de toda a tua sabedoria e tudo que você aprendeu para ter 1 minuto de folga? Vai, e tá tudo bem. Isso só não pode ser uma rotina. Exato. Né?
E acho perfeito o que você falou, né? A criança tem que saber muito bem, assim, quem é a autoridade daquela relação, né? E ser a autoridade de uma relação não significa ser uma pessoa assustadora ou ser uma pessoa que vai impor pelo medo, vai impor pela ameaça. Muito pelo contrário, né? A gente consegue fazer tudo isso de forma amorosa, mas deixando claro para a criança, principalmente, de que você sabe, você é o adulto daquela relação e você sabe o que você está fazendo, e é para o bem dela, né? Você entende a frustração, você entende a mágoa, mas você sabe que daqui a pouco ela vai se sentir muito bem naquele lugar, porque algo melhor vai ser oferecido, né? Então é perfeito. Isso é o educar consciente. Então, da mesma maneira que eu comentei com você, assim, que eu não tinha informação, eu não sabia, e acho que sei lá, talvez 5, 6 anos atrás, essa informação não era tão divulgada sobre tantos prejuízos da tela. Isso começou a ser muito mais divulgado ali durante a pandemia, quando começaram a sair alguns estudos falando dos prejuízos. Então, hoje a gente sabe que tem prejuízos para a saúde mental, transtornos de ansiedade, depressão, associados ao uso excessivo das telas. Piora transtornos oculares, pode agravar miopia, então prejuízos de memória, cognição, como você disse, de aprendizado, o vício, prejuízo dos relacionamentos familiares. Então, assim, a gente elenca assim, uma tabela de pontos que são ruins para a criança. Mas aí eu te pergunto, Carol, assim, se você tem alguma ideia sobre isso, se hoje está muito mais divulgado o conhecimento sobre tantos prejuízos, por que ainda é tão difícil? O que falta para essas famílias? Gente, falta muita Será que informação só? Acho que ainda falta informação, né? Bem ou mal, a gente vive um problema de fake news. Então, a gente tem um problema de informações que se esbarram ou que se chocam muitas vezes. Falta informação talvez mais clara, mais didática. Se a gente pensar, assim, 80% da população de crianças e adolescentes brasileiros, eles estudam em escolas públicas no Brasil. Então a gente está falando, né, a gente tem que olhar para quem são essas famílias, quem são essas pessoas, aonde elas circulam, qual é o dia a dia delas, né? Então, assim, falta uma informação que seja mais didática e mais clara, que consiga ser mais difundida e que não fique nos grandes meios de mídia ou de comunicação, né? Então, assim, quem é que assina um jornal para ler hoje em dia? Né? Talvez essa informação mais com que tem estudos, dados e pesquisas, esteja restrita também a algumas mídias e canais de comunicação específicos. Então, a gente precisa olhar para isso. Acho que as escolas têm um papel muito importante, né? Então, poder também fazer ou voltar a fazer algo que as escolas faziam, que é a educação das famílias também, né? Então, eu estou ali educando aquelas crianças, eu estou ensinando para elas uma série de coisas sobre comportamento digital, sobre ambiente digital, por exemplo, tá? Pensando nas telas. Mas como é que eu educo também essas famílias? Porque essa criança vai sair da escola e ela vai para casa. E ela vai passar uma boa parte do dia dela em casa, né? Então, fazer rodas de conversas com as famílias, trazer as famílias mais para perto. E, de novo, infelizmente ou felizmente, as escolas têm um papel muito árduo nos tempos atuais, né? Porque se não bastasse elas terem que educar e ensinar crianças e adolescentes, elas precisam resgatar essas famílias também. Senão elas vão nadar contra a maré por muito tempo, né? Então, eu acho que trazer essas famílias para perto também, e as famílias irem buscando informação, né? Também, como é que eu posso aprender mais? Aonde que eu posso aprender mais sobre esse assunto? Sim, eu vejo também da minha área da medicina que nem todos os profissionais alertam sobre isso. Agora que eu atuo na educação parental, sempre ali no meu questionário, uma das perguntas é: quanto tempo seu filho assiste de tela? O que ele assiste de tela? E ali a gente já consegue mapear, essa família precisa de uma atenção em relação a isso, porque está tempo demais, ou porque é o conteúdo perigoso de internet. Mas será que isso está na anamnese do consultório da pediatria? Porque talvez é o primeiro acesso ali da saúde, o pediatra está de frente com essa criança, com essa família, e
não dá para perguntar só em questões de saúde física, né? Ele precisa já estar, acho que com a anteninha acesa, assim, opa, essa família aqui precisa de orientação em relação a telas, que era algo que 5 anos atrás não fazia parte da nossa preocupação. Mas é isso, a gente está num mundo que muita coisa mudou, né? A gente tem uma complexidade de mundo muito maior. Eu falo que é como se a gente tivesse ali aberto uma tela de computador com várias janelinhas. Então eu tenho várias coisas para olhar hoje em dia. E repensar, né? Então assim como a educação está repensando o currículo, outras áreas precisam repensar também esse currículo de uma consulta. Então, o que é que em 2024 eu preciso perguntar para o meu paciente, para a mãe desse paciente, ou para o pai desse paciente? O que eu tenho que levar em conta? Né? Que contexto social eu preciso levar em conta hoje em dia para examinar e avaliar uma criança ou um adolescente numa consulta médica? Não dá para ser mais os mesmos conceitos e os mesmos pontos de 1980, por exemplo. Não, e na faculdade é isso, a gente estuda por livros de décadas e décadas atrás, que não condiz com a realidade mais que a gente vive. É a mesma coisa na faculdade. Como é que eu mudo a formação desse profissional? Para a hora que ele chegar lá na frente, ele ter conhecimento e subsídio para poder olhar para aquele paciente, aquela criança de uma outra maneira. A mesma coisa o educador, o pedagogo. Quais são as disciplinas que eu preciso ter hoje na faculdade de pedagogia para garantir que esse professor vai chegar lá na frente, esse educador vai chegar lá na frente, conseguir olhar uma criança e um adolescente e entender não só o que o Piaget disse, né, o que os educadores de antigamente disseram, mas o que o contexto social hoje em dia diz para mim sobre aquela criança, sobre aquela adolescência. Não é a mesma coisa. Falando em contexto, 2024, a gente hoje tem um acesso diferente das telas. Né? Na nossa geração, o que a gente assistia era apenas a televisão com o que passava ali naquele horário. Aí a gente já começou a ter streamings, onde a criança tem um conteúdo 24 horas por dia, se ela quiser um conteúdo infantil para ela assistir, e para as redes sociais. YouTube, que é a rede social mais acessada por crianças, por conta do YouTube Kids. Temos crianças, infelizmente, também nas outras redes sociais. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora, Carol, sobre os outros perigos dessas telas, quando a criança cai nesse mundo da internet, ou mesmo até nos desenhos, o conteúdo adequado ou não para a idade. Eu lembro quando surgiu o filme da Barbie, que foi uma polêmica imensa, que várias meninas queriam assistir de 8, 9 anos, mas a classificação do filme já era para 12 anos, se eu não me engano, não era um conteúdo infantil. E, de fato, quem assistiu o filme sabe que não é um conteúdo infantil. Então, o que a gente precisa se preocupar pensando nas faixas etárias, assim, uma criança pequena, uma criança ali entrando na puberdade, um adolescente, em relação ao ambiente que está assistindo o conteúdo? O próprio ambiente, o próprio conteúdo já traz o alerta, que é a recomendação de idade, né? Então, a gente pensar que aquela recomendação não está ali aleatoriamente, ela tem um porquê de estar ali. A gente pode respeitar ou não respeitar, né? É uma decisão que cada família vai tomar. A tecnologia já deu vários recursos para a gente de bloqueio de acesso a uma série de conteúdos. Então, existem recursos tecnológicos para você bloquear a entrada de crianças em alguns conteúdos específicos. Isso não quer dizer que ela está livre de todo qualquer perigo e acesso que tem ali na rede social ou nas plataformas, no streaming, enfim. Porque ela tem acesso, a gente sabe que ela tem acesso, né? Mesmo, por exemplo, uma propaganda que passa ali, vamos supor, ela está no YouTube Kids, uma propaganda que passa, muitas vezes a propaganda que está no YouTube Kids não é adequada para a faixa etária daquela criança. Isso já é uma forma de expor a criança a um conteúdo que não é adequado para ela. O que a gente tem visto, né, assim, é as crianças, a gente chama de adultização da infância. Justamente por conta do acesso a esses conteúdos, as crianças estão entrando mais rápido na pré-adolescência. Pré-adolescência porque, né, não existe essa fase, né, mas assim, elas entram mais rápido, elas deixam de ser criança mais rápido e entram mais rápido na adolescência. Porque elas entram muito mais cedo em contato com conteúdos que não são apropriados para a idade delas.
seja mesmo um desenho, né? Se você pegar desenhos tipo South Park, que são desenhos para adolescente, um adolescente maiorzinho já, né? Ali 15, 16 anos. Então, assim, tem desenhos que ela vai assistir que tem um vocabulário, um tipo de ação naquele desenho que não é adequado para a criança. A exposição que elas têm, daí principalmente as meninas, quando a gente fala de ideal de beleza, né, ou ideal de feminino, elas têm uma exposição muito mais cedo através das plataformas, através do streaming, do que elas assistem, né? Então, que ideal que é esse, né? O que é uma menina bonita? O que é um corpo bonito? Então, tem uma série de acessos que vão trazendo e vão gerando ansiedade nas crianças, né? Mas e aí, Carol, o que faz? Proíbe? Tem que ter limite. Eu acho que assim, eu não sou a favor de criança em tela na infância, tá? Não sou a favor. Adolescência, a conversa é outra e precisa ser outra, mas a infância não. Tá? Eu acho que o grande diferencial que a gente tem, como você falou, né? Antes a gente assistia desenho na televisão. A gente assistia desenho na televisão e a gente tinha um adulto naquela casa, fosse quem fosse, não necessariamente tem que ser pai e mãe, mas às vezes você tinha uma avó, às vezes tinha uma funcionária da casa, que era esta pessoa que detinha o controle remoto da televisão. Ela ia lá na sala, ela ligava a televisão, ela punha em determinado canal e a partir do momento que ela cansou, ela ia lá e desligava e acabou. O que a gente faz hoje em dia? A gente entrega na mão da criança o controle remoto. Quando eu dou para uma criança um iPad ou um celular, eu entreguei para ela o controle remoto. Simbolicamente foi isso que eu fiz. Eu já errei de partida. Ela não tem que ter o iPad dela, ela não tem que ter o celular dela. Ela vai usar o celular da casa, ou da mãe, do avó, do pai, seja lá de quem for. E ela precisa saber que aquilo tem limite, aquilo tem tempo. Os pais têm que ser muito fiéis. Você vai ver meia hora, acabou. É meia hora. Então assim, não, é porque a gente sabe, a criança chora, ela vai pedir, a gente cede. Sim. Se você, é o que eu falei, ceder uma vez, você vai ceder 2, 3, 4, 5 e você dançou. Né? Então assim, não adianta, educar dá trabalho. E não tem outra maneira a não ser você ser chata, muitas vezes. E você vai ter que se privar do seu tempo livre, que você poderia estar fazendo outra coisa, ou do seu momento de descanso, vendo um filme, no sofá, fazendo nada, para tirar aquela criança da tela. E oferecer outras coisas, né? Então, assim, o que eu posso oferecer para uma criança se entreter, ou se divertir, ou poder brincar, que não é a tela? É brinquedo? É levar ela lá embaixo no prédio? É levar ela na praça? É chamar uma amiga ou um amiguinho para vir em casa? A gente tem muita alternativa, né? Então, mas dá trabalho, não tem segredo. Eu acho que é aprender a lidar com o tédio, né, gente? Como é que faz para aprender a lidar com o tédio? Nem a gente está sabendo mais lidar com o tédio, a gente não consegue ficar numa fila esperando sem mexer o celular. Eu estou no restaurante com uma amiga, essa amiga vai no banheiro, deixa eu checar meu celular. É o tempo todo, a gente não consegue mais lidar com o nosso desconforto do tédio e a gente não tolera o desconforto da criança com o tédio. Então ela ficou ali, mas não tem nada para fazer, mas não sei o quê, me dá o celular e a gente cede. É uma dificuldade muito grande e eu gosto sempre de buscar muito o caminho do equilíbrio, porque realmente, Carol, é um desafio muito grande. Eu vivencio isso com as meninas na minha casa, porque elas reclamam demais que eu sou a mãe chata, que eu não deixo ver YouTube Kids, enquanto as amigas assistem YouTube Kids. E reclamaram, até que eu falei, olha, é o seguinte, nós vamos ver YouTube Kids de sábado, meia hora, quando eu estiver aqui. E aí teve um dia que eu precisei ir no supermercado, aí o meu marido estava trabalhando no computador e elas queriam ver, ou seja, elas iam ver sozinhas. Eu falei, não vão ver sozinhas YouTube Kids. Não, mamãe, mas a gente vai ver desenho. Não, mas é uma rede social, vocês não vão ver sozinhas. Quando eu voltar, a gente assiste. E o ideal é porque, assim, eu até gosto de pensar isso com os pais, Carol. Existe um mundo ideal. No mundo ideal não teria tela nenhuma na minha casa, nem televisão. Olha, eu falando isso aqui na televisão.
Diretor, vai me mandar embora. Televisão para os adultos, tudo bem. Eu tiraria todas as telas possíveis da vida delas. Mas agora é um meio social também. Sim. É a conversa das crianças ali na escola. Sim. Não, é isso. A gente tem que aprender, tem que achar um equilíbrio, né? Não adianta. É algo que está inserido na sociedade e que não vai deixar de existir. Então, também tem isso, né? Como é que eu aprendo a trazer isso para o meu cotidiano de forma saudável? Como é que eu equilibro esse tempo de tela com o tempo de outras coisas? Com o tempo de brincadeira, com o tempo de tédio, com o tempo de família, com outros tempos. Então, assim, eu me cerco de outras coisas que eu vou oferecer para aquela criança, sabendo que isso daqui também vai existir. Mas se tem um equilíbrio, tá tudo bem. E eu me preocupo com essa realidade, porque não é a minha realidade, mas a grande maioria das famílias brasileiras acabou usando a tela como um recurso para mãe solo. A mãe que chega em casa e que tem que dar conta de toda a casa e preparar a marmita do dia seguinte para trabalhar, a lancheira, e tem as crianças. E ali a tela virou o suporte, porque às vezes nem condição financeira ela tem de ter uma ajuda. Então, como que é essa família? Dentro da realidade em que ela vive, ela pode reduzir, sim, o tempo de tela que é necessário, mas entender que ela não precisa tirar. Sim. E se a gente olhar para essa família brasileira, é muito mais complexo, né? Porque falta política pública para apoiar essa mãe solo, por exemplo, para que ela consiga oferecer outra coisa para a criança e para que ela consiga trabalhar ou fazer o que ela tiver que fazer dentro de casa, né? Então, a gente sabe que falta esses espaços, né? Então, se você for para bairros mais da periferia, né, faltam espaços públicos onde a criança pode se divertir, se entreter de maneira segura, para que essa mãe possa fazer outra coisa. Então, sem dúvida, isso virou um recurso. E daí não tem o que fazer. Não dá para julgar. Não dá para julgar, mas a gente precisa ainda assim se colocar em movimento de buscar alternativas, construir uma rede de apoio com mães de outros amigos da escola. Um dia cada um está na casa de um brincando e buscar caminhos, porque a saúde mental das nossas crianças está exigindo isso. Sim. Bom, a gente vai para um breve intervalo, vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre como tirar os nossos filhos das telas. Fala, tropa, olha só, eu acabei de gravar um podcast aqui na Vivax TV e eu aprendi algo muito legal. Conteúdo de qualidade na palma da minha mão. Então, se você gosta de conteúdo, séries, documentários e quer aprender muito na palma da sua mão, vai na tua loja de aplicativo, tanto Android quanto iOS, e baixa Vivax TV. A TV que cabe na palma da sua mão. Alô, meus amigos, sou Cleber Serafim do programa Devoção Sertaneja, 35 anos de dedicação à nossa cultura raiz. E agora, graças a Deus, mais um espaço à nossa gloriosa música sertaneja aqui na Vivax TV. É domingo, 10 da manhã, e eu espero por você. Está cansado? Sem energia? Então pode parar com isso. Você vai ter treinos todos os dias às 8 horas da manhã aqui na Vivax TV. Vai te deixar muito mais motivado ao longo do seu dia. Meu nome é Gisele Pires, sou personal trainer e tenho esse encontro marcado com você. Te espero. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e tenho uma novidade para te contar, isso mesmo. Todas as segundas à tarde, o programa Josi para você vai te trazer uma explosão de sabores. Chefes incríveis vão compartilhar segredos culinários e receitas deliciosas para você surpreender a sua família e amigos. Não perca! Espero você todas as segundas, hein, na Rede Vivax TV. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual,
Pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá pessoal, eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e convido vocês a começarem o dia comigo no programa Movimente-se Mais. É de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Eu trago exercício físico fáceis e acessíveis para você fazer aí de dentro da sua casa. São treinos rápidos e super legal e vão te ajudar a ser uma pessoa mais ativa e saudável. Não perca, é aqui na Vivax TV. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e agora a gente vai fazer um momento brincadeira retrô com a nossa convidada, Carol, que já está aqui ansiosa querendo saber o que é isso. Gente, a gente sempre tem um momento aqui em que a gente convida o convidado para fazer uma brincadeira retrô para a gente estimular famílias, pais e filhos a se reconectarem através do brincar, da ludicidade. E hoje, como a gente falou sobre telas, a sugestão é a gente fazer uma brincadeira aqui com papel e caneta, uma coisa muito simples que você aí em casa pode fazer com seu filho no restaurante, por exemplo, que foi algo que a gente citou. As crianças não têm paciência para ficar ali na mesa, querem sair correndo, e aí ao invés da gente dar a tela para ela, que tal convidar? Às vezes a gente pode pedir uma caneta emprestada para um garçom. Aí a gente consegue muito fácil um papel, uma caneta, alguma coisa que consegue ali distrair a criança naqueles momentos, que não serve só para esse momento restaurante, né, Carol? Então vamos lá. Eu vou sugerir uma brincadeira aqui que eu faço com as minhas filhas para fazer com a Carol, que é o Liga os Pontos. Mas tem várias, tá, para fazer com papel. Você conhece? Liga os pontos, sim. Esse aqui que a gente faz pontinhos, que o objetivo é a gente formar quadradinhos. Gente, conta pra mim, vocês aí de casa, vocês conhecem a brincadeira, né? É da nossa época. Isso aqui denuncia a idade, Carol. Aqui é o seguinte, cada um tem que fazer uma linhazinha e o objetivo é a gente formar um quadrado. Quem formar mais quadrados ganha. Você conhece a brincadeira? Ótimo, acho ótimo. Então vamos lá, Carol, vamos começar. E olha, se seu filho é pequeno, deixa ele ganhar. Você não vai estar educando mal, você não vai estar mimando, né? Você tá... Lembra que o objetivo é a diversão. Claro que aqui, né, tem uma pessoa competidora por trás, eu vou fazer de tudo para ganhar da Carol. Quem será que vai ganhar essa brincadeira aqui? Ó, você não pode estar... Você já tá treinada, eu tô achando. Eu brinco muito com as minhas Então, filhas, mas eu tô achando vou que você fazendo... tá treinada. Aí, eu vou fazendo aleatório. Ai, Carol, não deixa eu ganhar não, Carol. Carol. Não me faz um negócio Tá vendo como desse, é bom? Eu nunca vou tá contar pros vendo? convidados, viu, diretor? Deve ser sempre Não surpresa. me faz um negócio desse. Eu fiz pequenininho pra gente dar tempo de fazer mais uma, Carol. Aí eu queria que você me sugerisse uma brincadeira. Vou deixar você fazer. Ó, faz aqui, Carol. Vou dar Vai, dica. muito obrigada. Eu tô aqui igual criança. Eu tô igual criança pequena, ela tá deixando eu ganhar. Aí, põe seu nome. Aqui, aí você põe Aí, seu ó, viu? Czinho. Ufa. Ah, é, Czinho. C. Isso. Pronto, aqui também, ó. Ufa. Aí. Aí vocês têm que combinar a regra. Se fez um, se vale Pronto, continuar dois, né? Aqui, Carol, de presente. Aí, pra ó, muito você. obrigada. Nossa. Agora, Agora não vai, agora... cada um vai fechando um. É. É que assim, quando eu brincava quando eu era criança, se você fechou um, você tem chance de ir de novo. fazer de aí novo. você pode ganhar. Eu não faço isso com as minhas filhas porque eu vou sempre deixando elas ganharem, né? Claro que se o seu filho é adolescente, aí a conversa é outra, aí né, a conversa Carol? é outra, por favor. O que mais você sugere, assim, brincadeiras de fazer aqui, de escrever com as crianças? Tem várias.
Tem várias, eu não vou conseguir lembrar agora, né? Eu lembrei só da forca mesmo, Da forca, gente. pronto. É. Gente, a brincadeira da forca todo mundo conhece, né? Ah, mas esse meu filho ainda não sabe... Jogo da velha Jogo também, da né? velha. Lembrei, Jogo da velha, que eles adoram. Jogo da velha. O que mais que dá pra gente fazer? Vamos elaborar aqui uma lista de brincadeiras. Eu acho que eu vou fazer no meu Instagram. Vou deixar lá pra vocês uma lista Stop. de sugestão dessas brincadeiras. Stop. Stop. Stop, eu brinco com a minha filha mais nova, que não sabe escrever ainda. Aí a gente desenha. Então, e sabe o que é legal? Que mesmo no stop, a gente não precisa colocar as mesmas coisas que a gente também colocava, né? Então, por exemplo, a gente faz stop na escola e a gente não coloca mais CEP. Eles não sabem o que é CEP, entendeu? CEP pra eles, o que é CEP, né? Então, a gente também pode pensar em outras coisas que façam mais sentido para essa criança no mundo de hoje. E na idade, talvez. E que na ela idade, tá, né? sem dúvida, sem dúvida. Animais, frutas, coisas do dia a dia, do cotidiano da criança, que sempre ajudam. Então fica aí de sugestão para você, uma brincadeira que você pode fazer em qualquer lugar. Se você vai para algum lugar com seu filho, você vai passar no dentista e tem sala de espera, leva um papel, uma caneta na sua bolsa. Você às vezes não precisa carregar uma mochila cheia de brinquedos. É só ter ideias. E quanto mais você faz, mais criativo você vai ficando e vai ensinando seu filho também. Tá bom? Muito bom, perfeito. Agora a gente vai voltar para as perguntas que a gente recebeu dos telespectadores. Vamos ler então a primeira pergunta que a gente tem, Carol. Filha precisa fazer lição no tablet. Isso conta como tempo de tela? Não. Uma coisa é o tempo em que ela vai usar para fazer alguma atividade proposta pela escola e a outra coisa é o tempo que ela vai utilizar de entretenimento, digamos assim. São coisas completamente diferentes, né? A gente também não considera o nosso tempo de trabalho na frente da tela e o nosso tempo de não fazer nada na frente da tela. Então, não. Ótimo, então vamos aproveitar só essa pergunta aqui para a gente relembrar quais são as recomendações do tempo de tela. Existem recomendações diferentes e a que eu trouxe aqui para vocês é a recomendação da Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente. Então, ela recomenda que até os 18 meses, o bebezinho de 1 ano e meio, limitar o uso de telas às chamadas de vídeo para conversar com familiares, sempre na companhia de um adulto. De 18 meses a 2 anos, limitar o tempo de tela a programas educacionais com um cuidador. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia durante a semana e até 3 horas no sábado e no domingo. E acima dos 6 anos, não tem essa recomendação exata do tempo, mas uma recomendação muito forte de incentivar hábitos saudáveis e limitar atividades que não são apropriadas que incluam telas. A gente segue, acho que pelo tempo, a mesma recomendação de 2 a 5 anos por essa academia, mas lembrando que o maior problema não é a tela em si, mas o que ela rouba da infância, porque se ela passa muito tempo na tela, ela está roubando tempo com a família, tempo de conexão, de conversa, olho no olho e tempo de brincar, né, Carol? Vamos lá, próxima pergunta. Meu filho de 9 anos ganhou um celular do avô, porque dizia que todos os amigos tinham, menos ele. Agora virou uma luta tirar do celular para fazer a lição. O que fazer? Tira o celular? Eita, pergunta polêmica. Polêmica. E o argumento clássico, né? Todo mundo tem menos eu. É clássico. Como a gente lida com todo mundo tem menos eu? Ela não vai conseguir tirar o celular agora, né? E eu acho que não é nem o caso de tirar o celular, mas é refazer ou fazer um combinado que talvez não tenha sido feito quando essa criança ganhou o celular, né? Então, tem que ser muito aberta e muito honesta. Olha, você ganhou o celular do seu avô, a gente acabou não fazendo nenhum combinado, você começou a usar e a gente não combinou horário, não combinou tempo, não combinou qual é o momento que você vai poder usar. E eu tô vendo que isso tá te atrapalhando, né? Tá atrapalhando nas suas atividades na escola, tá atrapalhando, por exemplo, na socialização, não sei. Mas eu estou vendo que tá te atrapalhando, então a gente vai ter que refazer ou a gente vai ter que fazer um combinado de uso desse aparelho e sustentar. Perfeito, perfeito. Isso até me lembrou uma família que eu atendi, que eles começaram a usar o celular como meio de punição ou de barganha para a criança, sabe? Isso também é muito prejudicial. Então, assim,
Não fez o seu dever, tirou nota baixa, então o castigo é tirar o celular, que é o privilégio da criança. Ou faça o que eu estou te pedindo, se você tomar banho, se você fizer essas coisas, aí você tem o celular como um prêmio. Vamos falar um pouquinho disso rapidamente? Eu sei que não é da pergunta, mas assim, eu acho que é uma questão mais comum do que a gente pensa. Sim, eu acho que independente de ter o celular aí nesse jogo de barganha e de chantagem, existe a cultura da barganha e da chantagem na educação, né? Então, hoje em dia, o celular ou o tablet, as gerações atrás eram outras coisas. Era um doce, por exemplo, né? Era um chocolate. Então, o que a gente precisa entender, na verdade, é que essa não pode ser uma via de educação, né? Eu não posso fazer com que meu filho entenda que ele só vai ganhar algo se ele der algo em troca e que ele só vai fazer o que ele quer se ele antes fizer o que eu quero, né? A gente não educa por aí, a gente educa por outro meio, né? Então também, vamos supor, não fez a lição, ou foi mal na escola, foi mal numa prova, então vai ficar sem o celular. Não, qual é a consequência direta daquilo que ele fez, né? Para ele entender o que é uma consequência de um ato, né? Então, se eu machuco um colega, por exemplo, ou se eu sou grosseiro com um colega, qual é a consequência direta daquilo? É o afastamento daquele amigo, é o afastamento daquele colega, né? Então, assim, aquilo tem que me magoar, é por ali que eu tenho que perceber. E a mesma coisa na educação para qualquer outra coisa, né? Então, acho que aí a gente tem que repensar maior do que o aparelho de celular ou o tablet, né? É essa relação que a gente estabelece. Maravilhoso, já me deu ideia até para mais um programa, a gente falar sobre esse relacionamento de manipulação, que acaba sendo um relacionamento de abuso de poder, e quando a gente faz isso, a gente acaba se distanciando emocionalmente do coração dos nossos filhos. O que a gente precisa é mudar esse relacionamento para que o meu filho se sinta valorizado, que tenha um valor digno, igual ao meu, né? São relações de mais igualdade que a gente precisa nas famílias, que é um relacionamento verdadeiro de confiança, porque senão a consequência que eu vou pagar lá na frente é a mentira. Sim. Dos meus filhos, porque não construiu essa base de confiança desde cedo. Mas isso aqui vai ser tema de outro programa. Vamos para a última pergunta. Tenho dificuldade em tirar meu filho do celular, ele fica nervoso, grita, quer quebrar as coisas em casa, como agir? Vale a mesma resposta da pergunta anterior, né? Então, fazer ou refazer o combinado que não foi feito. E sempre dizendo para aquela criança o que você está vendo e o que você está observando, né? A agressividade, a dificuldade de sair diferente da tela. Talvez essa criança já esteja num grau de que precisa de uma ajuda externa psicológica, né? Quando a gente tem uma criança que se ausenta totalmente ou começa a alterar, se ausenta do social, se ausenta da brincadeira e altera comportamento frente às telas dessa maneira, né, apresentando agressividade, talvez essa criança já esteja num grau de vício e que ela vai precisar de uma ajuda externa. Lembrar qual o papel que essas telas, de maneira geral, exercem na criança. Porque quando eu estou ali assistindo, eu estou liberando hormônios de bem-estar, dopamina, e aí eu quero mais, eu quero ficar, eu quero mais, eu quero ficar. E se a gente tira desse bem-estar subitamente, a criança estava ali dependente desse hormônio sendo liberado da dopamina, ali, às vezes até acabou o reservatório de dopamina, de tanto que já esgotou nesse tempo de tela, a criança vai ficar mais irritada. E aí a gente percebe com as famílias quando a gente orienta, começa a reduzir o tempo de tela, limitar mesmo, levar mais para fora, para observar se essa irritabilidade contínua ainda existe. Não é só por isso que as crianças ficam irritadas, a gente tem que olhar outras coisas, né? Privação de sono, a gente tem que olhar se não está sobrecarregada com atividades, como é que está o relacionamento familiar, são várias questões para a gente olhar. Mas a gente sabe que as crianças que passam mais tempo nas telas ficam mais irritadas. Então a gente precisa cuidar, né, Carol, desse tempo. Bom, Carol, vamos deixar uma última mensagem para as famílias, um chamado assim do seu coração para que a gente consiga trazer, claro, mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo compreendendo a realidade de cada família brasileira.
né? Acho que é isso, né? A gente tem perfis e situações muito diferentes no Brasil. A gente não pode desconsiderar uma desigualdade social imensa que a gente tem no país, né? Então, aprender a olhar essas famílias e não julgá-las, porque elas estão ali tentando fazer o melhor que elas podem, sempre, né? Acho que é isso sempre que tem por trás. Elas entenderem também que não é... Quando se perceber nesse lugar de eu errei, né? Entender que isso não é o fim do mundo, né? Assim, tem uma vida ainda pela frente. A gente erra e conserta constantemente. E buscar informação, né? Eu sempre falo que informação forma. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem capacidade e possibilidade de construir os comos, né? Como é que eu faço? Então, buscar informação, tentar escutar pessoas, buscar conteúdo, né? Ver o teu programa, por exemplo. Então, acho que é uma dica. Pois é. Então, obrigada, Carol, Obrigada por ter vindo a aqui você. com a gente. Esse tema tão importante que a gente falou. A gente espera ter inspirado você a realmente buscar mais informações, como a Carol disse. Continue acompanhando a nossa programação aqui na Vivax. A gente quer trazer não só informação, mas dicas práticas do que você pode fazer para melhorar e aprimorar o relacionamento com o seu filho. Então fique aqui de olho sempre para ver os nossos próximos programas e um beijo no coração de todo mundo.